Nossa igreja, os irmãos talvez conheçam um pouco, mas é a Igreja Batista Memorial. Estamos servindo ali ao Senhor desde 2001, dezembro de 2001. Estamos completando 15 anos de ministério ali naquela igreja e Deus tem nos abençoado muito. E eu gosto muito quando o assunto é o perfil da igreja. Gosto muito de poder falar das experiências que nós tivemos e também daquilo que nós aprendemos. E eu confesso que eu já tenho nesse domingo aprendido muito com os irmãos e já estou levando lições para casa. Eu tive a oportunidade em Campo Grande de abrir 4 igrejas, né? 2 delas começando do nada mesmo, né? Uma experiência interessante, pastor, porque quando eu fiz o desejo de ir para o seminário, eu tinha de 16 para 17 anos, eu concluí meus estudos mais cedo, e fui fazer a prova lá no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Passei na prova. O meu pastor naquela época, pastor Jonathan de Oliveira, um homem que tinha bastante relacionamentos lá, conseguiu já uma igreja para eu trabalhar com um pastor amigo, e eu já tinha feito até uma despedida na igreja, o pessoal tinha orado por mim, e eu num sábado, eu estaria viajando para o Rio, para segunda-feira, começar os meus estudos, e aquela semana foi uma semana muito tumultuada, eu perdi totalmente a paz, né? Algumas pessoas falaram: não, você está com medo, né? Você é muito caseiro, está muito apegado com a sua família, está com medo de ir, e eu acho que um pouco era isso mesmo, mas queridos, a tensão foi tão grande, que eu perdi aqui uma boa parte aqui do cabelo, né? De um dia para o outro, eu amanheci carequinha aqui, né? E aquela tensão, e numa reunião de oração, Deus falou comigo, de que eu deveria ficar na minha terra, falou de uma maneira muito específica, e disse que para que eu soubesse que Deus estava naquele negócio, Ele entregaria a minha missão por escrito. Olha só que palavra. E decidi ficar, isso era numa sexta-feira. Sábado eu fui na rodoviária vender minha passagem, para não perder o dinheiro, né? Totalmente, vendi a minha passagem, e domingo eu estava na igreja. Quando meu pastor Jonathan, um homem muito firme, me viu na igreja, ele já não gostou. No final do culto, entre o culto e a escola bíblica, eu procurei o pastor, disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. E ele diz: todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim, né? Já na lata, pastor Jonathan não entregava recado, né? Ele falava mesmo: depois a gente conversa, Elizinho, depois a gente conversa. E aí, queridos, segunda-feira, né, eu fui, mas era o dia do descanso. Na terça-feira, eu procurei a secretária da igreja, marcando um horário. Ela disse assim: olha, é bom você não aparecer aqui, porque ele está furioso com você. Quarta-feira, eu tentei novamente, e ela disse assim: conversei com um pastor ontem, e ele vai te atender amanhã à tarde, na quinta-feira. E quando eu fui, na quinta-feira, à tarde, no horário marcado, procurando meu pastor, ela disse: olha, ele não vai te atender, mas ele te deixou um bilhete. E entregou o bilhete para mim. E o bilhete estava escrito: procure a irmã Olívia, com sobrenome, ela mora nesse endereço, e comece uma igreja ali. E assim nasceu uma igreja que hoje chama-se Igreja Vidas no Altar. Na época era igreja no Otávio Pécora, né? Era uma missão da primeira igreja no Otávio Pécora, e ali nós começamos o trabalho, e pela graça, pela mão do Senhor, em 8 meses nós tínhamos mais de 60, 70 pessoas congregando. Um dia apareceram todos os diáconos no culto, porque alguma coisa estava errada. Como que uma igreja podia crescer tão rápido? E eles me tiraram dali, puseram um pastor de verdade, porque a igreja precisava de um pastor de verdade, e me mandaram para outro trabalho, e assim eu comecei a abrir igreja, mas da maneira como o Senhor falou. Por que estou contando isso? Porque igreja, queridos, é um projeto do coração de Deus. Se eu contasse para você a história de uma igreja, de um grupo de 20, 30, 40 pessoas, começando, ou numa casa, ou num terreno embaixo de uma árvore, como tantas histórias nós temos, o que você diria? Falaria de uma história de fé, falaria hoje de grandes igrejas que nasceram debaixo de árvores, né? Quantas histórias nós conhecemos de igrejas assim? Agora imagina esta igreja aqui. Essa é uma nova igreja que está nascendo, a igreja das 18 horas.
né? E ela, não, graças a Deus, não está debaixo de uma árvore, né, irmãos? Está num templo maravilhoso, com ar-condicionado, toda equipada, preparada apenas para ganhar vidas para Jesus. Se Deus tem algo para falar no segundo culto, e eu espero que Ele tenha, glórias ao Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor me trouxe de maneira muito específica, para você que congrega na igreja, mas de maneira específica, gosta de vir ao culto das 18. Queridos, todas essas cadeiras que precisam ser ocupadas, é a nossa responsabilidade. Está nascendo aqui uma igreja, e pessoas serão salvas, e esse é um estabelecimento, é uma guerra espiritual, né? A gente não está debaixo de uma árvore, a gente não está em condições precárias, mas graças a Deus por isso, que a gente só tem que se preocupar com vidas, e encher este auditório de novos discípulos do Senhor Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 31. Todas as vezes, queridos, que eu estive à frente de abrir trabalhos, o segundo trabalho foi o trabalho do Rochinóis, o terceiro trabalho, o Colibri, e a primeira igreja que eu pastoreei, foi uma igreja que tinha apenas 1 ano e 8 meses de vida, que eu pastoreei como pastor ordenado, a igreja do Cerradinho, e eu sei como é difícil o início e o crescimento de uma igreja, a batalha espiritual que está envolvida. No Colibri, foram experiências marcantes. E no Colibri, querido, só para você entender, quando nós estávamos ali começando o trabalho, tinha 5 irmãos, e cada um pensava de um jeito. Era 5, e tinha pelo menos 3 grupos na igreja, assim, divididos. Primeiro trabalhar aquela unidade, mas o pior não era isso, ali haviam muitos centros mesmo de candomblé, a famosa macumba, né? Não tinha culto que não caíam pessoas possessas. Pastor, eu não sei se tem cota por pastor, mas se tiver, a minha eu paguei toda no Colibri. Toda no Colibri. Não tinha nenhum culto que não caía, né? Quando nós tínhamos sorte, não é sorte, né? Ficava 1 ou 2 possessos. Mas nós já trabalhamos com libertação ali, de famílias inteiras, que ficaram possessas assim, simultaneamente, potestades malignas. Sabe por que eu estou contando isso? Estou contando porque todo trabalho que nasce no coração de Deus, vai enfrentar uma oposição espiritual. Então você não está aqui apenas para um novo horário de culto da igreja, você está aqui estabelecendo o reino de Deus, e neste lugar, e nesse horário, mesmo que este lugar já esteja consagrado, sim, haverá batalha espiritual, para que vidas sejam salvas. Entre neste culto, entre neste local, sempre venha dizendo: Senhor, quem é a pessoa que o Senhor quer que eu leve hoje? Qual é a pessoa que o Senhor quer salvar? Deus abençoa, para que eu possa abençoar outras vidas. Saiba que você está num campo de batalha, mas também saiba, a vitória já foi dada a cada um de nós. Amém? A palavra do Senhor disse, se sua Bíblia está aberta, Atos 9:31, você diga amém. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Se você tem a mesma versão que eu usei, leia comigo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém, igreja? Feche os seus olhos, voluntariamente. Eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor agora, e abrisse o seu coração a Deus, dizendo: Senhor, fala comigo, fala a minha vida. Pai, nós estamos na Tua presença. Eu lembro daquela noite de sexta-feira, quando eu orava aflito no meu coração. Eu não queria agir como um menino com medo de enfrentar o mundo. Eu não queria fugir ao chamado. E naquela noite, Senhor, de uma maneira tão clara, o Senhor falou que estabeleceu raízes para que eu ficasse ali. O Senhor disse que eu receberia uma missão por escrito, e eu recebi. Porque o Senhor é um Deus que fala,
E quando é o Senhor que fala, o nosso coração discerne a tua voz. Por isso nós te pedimos nesse fim de tarde, que o Senhor continue a falar conosco, em nome de Jesus, amém. Uma igreja saudável, uma igreja cuidadora, uma igreja acolhedora, ela vai crescer em 4 direções. Repita comigo: uma igreja saudável cresce em 4 direções. Você pode repetir a frase por completo? Uma igreja saudável cresce em 4 direções. Esse texto fala disso. Esse texto diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Essa é a primeira direção, queridos, que uma igreja deve crescer. A palavra do Senhor diz que a igreja tinha comunhão. As igrejas locais, é como se estivesse já até falando mesmo de uma denominação, ou das igrejas do Senhor Jesus, espalhadas numa cidade ou numa região. Ele diz, essas igrejas viviam em comunhão, elas tinham paz. A primeira direção que uma igreja deve crescer, é a direção do acolhimento, da comunhão. Quando pensamos em uma igreja acolhedora, estamos pensando num princípio fundamental. Quando estamos pensando em ganhar e cuidar bem de vidas, precisamos, em primeiro lugar, de um berçário adequado. Um dos meus filhos, quando nasceu, Pedro, ele precisou ficar naqueles banhos de luz. E a estrutura da maternidade que o Pedro nasceu não era uma estrutura boa, e era uma maternidade municipal que estava passando por muitas dificuldades. Nós não tínhamos plano de saúde. E eu vi ali meu filho, fui na primeira vez, na segunda vez ele não estava adequadamente sendo tratado. E pai de primeira viagem, né, não quer, né, estamos com tudo é novidade. Perguntamos ao pediatra, ele diz, não, ele precisa ficar tomando banho de luz ali sistematicamente, né? E como que é isso aí? Porque a maternidade, quando tem aparelho, um está estragado, fica revezando as crianças. Falou, o aluguel disso é tanto, e era caro, eu não podia pagar. Mas era o meu filho, irmãos. E quando é o filho da gente faz loucura. Eu fui, né, aluguei, peguei as reservas que tinha, pedi para parcelar uma parte que eu não podia, para levar aquela máquina para casa, porque eu queria cuidar do meu filho. Talvez hoje, pela experiência, eu até faria de outra maneira. Mas o que eu quero dizer é que quando nós temos filhos, nós fazemos de tudo para que eles possam crescer adequadamente, para que eles tenham o que precisam, e um ambiente para novos crentes, novos discípulos crescerem saudavelmente, é um ambiente de comunhão. Essa deve ser a atmosfera da igreja. Falamos um pouco sobre isso hoje de manhã. Não aceite, não empreste seu ouvido para fofoca, não use palavras torpes, não vai alfinetando os seus irmãos, saiba receber. Às vezes o irmão faz tempo, né, que não aparece, e a gente diz, e aí sumido, não é assim, né? Nós temos que acolher. Falamos um pouco disso pela manhã, mas é o princípio. Você é um batalhador pela comunhão da igreja. Você é alguém que ajuda a construir uma boa atmosfera dentro da igreja. Você é alguém que torna a vida dessa igreja mais agradável. O Espírito Santo flui através da sua vida e cria um ambiente de amor e cuidado. Essa é uma pergunta. A segunda direção que uma igreja cresce é a direção do alicerce. Diz o texto que a igreja tinha paz consigo mesma. Primeira direção que a igreja cresce é para dentro, a comunhão. Diga, para dentro. Essa é a primeira direção. A igreja cresce primeiro para dentro. Mas há uma segunda direção. Essa direção é o alicerce. Então diga, a igreja cresce para baixo. Queridos, a igreja cresce no alicerce. A igreja cresce
de uma maneira em que o alicerce seja sólido. E qual é o nosso fundamento? Diz o texto: edificando-se. Você conhece essa construção? Você conhece o sistema de construção? E uma boa construção, ela não é o acabamento, né? O acabamento é o que deixa bonito, mas se nós queremos ter uma boa construção, precisamos de um bom alicerce. É uma igreja que precisa conhecer a palavra e o Senhor da palavra. Por muito tempo, como batistas, nós fomos muito bons na palavra. E éramos conhecidos, inclusive, como os crentes Bíblia. Glória a Deus. A gente precisa retomar esse título, né, irmãos? A gente precisa fazer o mundo novamente olhar o povo de Deus como o povo que ama e conhece a Bíblia. Infelizmente, nós temos hoje analfabetos bíblicos. Qualquer teologia aí, qualquer conversa, né, qualquer post no Facebook, esses dias tinha um post lá no Facebook, comparando uma música do mundo com uma música da igreja, e a pessoa já fazendo, e os outros já opinando, os teólogos do Facebook, mas que conhece pouco da Bíblia, porque a Bíblia fala de um Deus amoroso sim, mas fala de um Deus reto, fala de um Deus justo, fala de um Deus firme. Domingo passado eu preguei na igreja: Deus é bom, mas não é bonzinho. Porque a gente quer fabricar um Deus que aceite tudo, que não repreenda nada, que não conserte a vida, um Deus que deixa, eu vim como está e permanecer como está. Não, eu venho como estou, mas a minha vida diante de Deus tem que ser transformada, porque Ele é o fundamento. E nós, conhecidos muito pela palavra, mas também éramos conhecidos como pessoas com pouca intimidade. Então nós temos que aliar esses dois conhecimentos no nosso fundamento. Temos que conhecer muito a palavra de Deus, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, mas também temos que ter uma intimidade com Deus. Temos que ter intimidade com Deus da palavra. E alguém um dia, de uma maneira muito própria, quando nós começamos a falar sobre o cuidado de vidas na igreja, quando nós começamos a pregar sobre o cuidado de vidas na igreja, uma pessoa resumiu algo que tocou o meu coração. Ele disse: pastor, durante todo o meu tempo de vida cristã, eu fui muito bom de cuidar da vírgula. Então, examinava a palavra, era bom de Bíblia, eu era bom de estatuto da igreja, de regimento, mas agora eu estou aprendendo a cuidar de vidas. É importante entender as vírgulas, mas é importante saber cuidar de vidas. E uma igreja saudável, ela cresce nesse fundamento. Deus é a nossa base, a palavra é a nossa base, nós amamos a palavra, nós lemos a palavra. Queridos, volta e meia, no final do culto, quando nós pegamos um texto um pouco diferente, fazemos uma exposição de um texto não tão conhecido, para a nova geração, mas talvez tão consagrado para nós, algumas pessoas falam: mas a Bíblia diz isso, eu não sabia. Estamos apenas comendo a papinha mastigada que o pastor traz no domingo, na quarta, não sei, os dias de reunião, ali na célula, e vamos comendo a papinha amassada que alguém já preparou, que alguém já processou. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra, precisamos entrar em comunhão com Deus da palavra. Uma igreja, ela cresce para dentro, diga para dentro, na comunhão, amém? Ela cresce para baixo, no alicerce. Ela cresce para cima, diz o texto. Nós ainda estamos em Atos 9:31. A Bíblia diz: e caminhando no temor do Senhor. Uma igreja que cresce para cima. Eu tive realmente muitas experiências com o ministério de libertação. Uma das cenas mais tristes foi trabalhar a libertação de uma criança de 6 anos. Como é triste ver uma criança de 6 anos sob o domínio de um demônio e, naquele caso, de uma legião. Portas abertas pelos pais desde o seu nascimento. As coisas que aquele menino via enquanto não estava possuído,
a opressão maligna diária, constante sobre a sua vida, ao ponto dele achar que as coisas que não eram, que são do mundo espiritual, eram as coisas da realidade. Uma criança de 6 anos. No trabalho de libertação, você vê uma criança, uma criação de Deus, feito para a sua glória, rastejando no chão, debaixo do domínio de demônios. Trabalhei muito tempo, mas nem essa cena, queridos, é tão forte, como a cena de ver cristãos, que mediante alguém que precisa de libertação, fogem para o lado. Às vezes nós pedimos na igreja, levanta a tua mão para o Deus Altíssimo. Eu vou dar um exemplo aqui. Vem cá, pastorzão. Você está andando na rua, não é profético isso aqui não, tá? É só um exemplo, tá? Você está andando na rua e alguém vem, pode ficar de frente para o pessoal, e alguém vem e coloca um 38 aqui. O que você faz? Qual que é a primeira coisa que você faz? Ele fala, é um assalto. Você levanta a sua mão. Sabe por quê? Por que a gente levanta a mão quando o assaltante coloca a arma no pescoço? Porque a gente teme o 38. E para levantar a mão para o Senhor, que deveria ser o nosso maior temor, muitas vezes a gente retém. Para dar um aplauso para Deus às vezes, um glória a Deus, um aleluia, um amém. Eu não quero dizer que a espiritualidade está aí, mas muitas vezes nós tememos mais o inimigo, temos mais medo do diabo do que temor ao Senhor. E uma igreja saudável, ela cresce sabendo a quem ela está servindo. Algum tempo atrás eu compartilhei com a igreja dizendo como eu gostaria que o templo fosse igual à sala do cinema. Porque a gente chega lá no cinema, as luzes estão meio apagadas já, você entra, toma o seu lugar, ninguém precisa mandar, você desliga o celular, as pessoas não ficam andando de um lado para o outro na hora do filme, não ficam indo ao banheiro, ficam prestando atenção nos detalhes. Tem mais temor no Cinemark do que muitas vezes dentro da igreja. Temor ao Senhor. Porque Deus não mudou, é o mesmo Deus que disse para Moisés, tira suas sandálias, porque o lugar aonde você está é santo. Eu não quero dizer, irmãos, que este lugar é mais santo do que os outros, porque alguém perguntou para mim, pastor, pode tocar essa música na igreja? Pode usar essa roupa na igreja? São as perguntas que a gente tem que responder, né? Eu pergunto, irmãos, você pode tocar essa música lá dentro da sua casa? Porque a sua casa tem que ser tão santa quanto o templo que você vem adorar o Senhor. Se não tem santidade lá dentro do seu escritório, se não tem santidade, queridos, em frente ao computador que você liga de madrugada, ao filme que você assiste, a santidade aqui não é verdadeira, ela é apenas uma máscara. Porque seja aqui, que eu posso até perceber a presença de Deus de maneira mais clara, mas seja na minha casa, na hora que eu estou fazendo um negócio, na hora que eu estou passando um troco, na hora que eu estou tendo oportunidade de ver até algo ilícito diante dos meus olhos, em nome de Jesus eu preciso saber, quem está como testemunha ali, é o Senhor Todo-Poderoso, e a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ele é a luz, queridos, inacessível, Ele é o Deus Santo, Ele está, eu vivo na sua presença, temor ao Senhor. Ele está sentado num alto e sublime trono. Eu não posso perder a visão da santidade de Deus. Porque o mesmo Deus Santo que se manifesta na igreja, é o Deus Santo que quer se manifestar dentro da minha casa, na minha vida. A igreja cresce para dentro em comunhão. A igreja cresce para baixo no alicerce. A igreja cresce para cima no temor, e a igreja cresce para frente, multiplicando discípulos. É o que o texto diz. A igreja, na verdade, tinha paz para toda a Judeia. Faça assim, para dentro. Vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Igreja crescendo para dentro, edificando-se, crescendo para baixo no alicerce e caminhando no temor do Senhor. Qual o resultado? No conforto do Espírito Santo, crescia em número.
Qual é o método de Deus? Qual é o modelo que tem o selo de qualidade de Deus? Modelos e métodos vão mudar. Mas desde o início, a única estratégia de Deus foi crentes cheios do Espírito Santo, levando a preciosa semente. Essa é a estratégia de Deus. Eu quero ousar dizer, pastor, que pode usar o método mais errado, mas se o crente for cheio do Espírito Santo, vai ter um resultado absurdo. Mas você está fazendo tudo errado. O modelo diz que tem que ser assim, assim. Nesse dia tem que ter esse treinamento assim. Nesse dia faz desse jeito. O culto tem que ser desse jeito. Irmãos, a igreja que mais cresceu na história de um dia foi de 120 para mais de 3.000 almas, queridos. Ela não tinha um salão, ela não tinha nem a Bíblia, porque a Bíblia ainda não estava completa. Ela não tinha cadeiras, ela não tinha inário, ela não tinha uma ordem de culto. Inclusive lá de fora as pessoas olhavam para dentro daquela igreja e diziam: gente, esse povo está bêbado, que confusão é essa que está acontecendo? Mas naquele dia foram salvos 3.000 almas por crentes cheios do poder do Espírito Santo. É assim que uma igreja avança. Deus não vai usar, Deus até tem misericórdia de nós e abençoa os métodos, mas o método de Deus, a estratégia de Deus, são crentes cheios do Espírito Santo, anunciando de forma ousada a palavra do Senhor, falando aos seus vizinhos, falando aos seus familiares, falando ao frentista no posto de gasolina, em vez de parar lá, reclamar da vida, do preço da gasolina, briga com o frentista. Adianta brigar com o frentista, irmão, por causa do preço da gasolina? Adianta brigar com o atendente da padaria porque o pão aumentou? Ele não vai resolver nada. Vai lá, abençoa. Vai lá, entrega a palavra. Vai lá de manhã e deixa um versículo bíblico. Diz: olha, você já conhece o nome lá da pessoa que te atende regularmente. Eu estou orando por você. Vai semeando, vai levando a preciosa semente de tempo, fora de tempo. Prega, enche para que as pessoas entrem no reino. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: force-os a entrar pela porta. Irmão, talvez você não precise chegar nesse cúmulo, mas se precisar pegar o camarada pelo pescoço e dizer: acorda, Jesus quer fazer parte da sua vida, você tem que fazer isso. O método de Deus, o único método de Deus, é o poder do Santo Espírito enchendo a vida de crentes. Essa igreja vai crescer para frente. Irmãos, os irmãos estão numa batalha espiritual aqui. Nós temos duas atitudes nessa batalha espiritual. A primeira atitude é nos acomodar, é achar que é apenas um avanço, um pequeno avanço da igreja. Mas o que Deus está dando para os irmãos, em especial nesse novo horário de culto, é a oportunidade de dobrar a capacidade que esse templo tem ao ser construído. Os projetistas, o arquiteto, o engenheiro, os pastores, os líderes da igreja, edificaram um templo, falaram: olha, nós vamos ter ali um espaço de 500, 600 pessoas, eu não sei na realidade a capacidade, mas eles projetaram um número. Esse foi o nosso número, o número de Deus é que tenha culto 18, é que tenha culto 15 horas, é que tenha culto 11 horas, e todos eles cheios de pessoas sendo salvas por Jesus Cristo, pela instrumentalidade de crentes cheios do poder do Espírito Santo. Uma igreja saudável, uma igreja cuidadora, uma igreja que ama e cuida, queridos, ela cresce para dentro na comunhão, ela cresce para baixo na edificação, no alicerce da palavra, ela cresce para cima no temor do Senhor, ela cresce para frente, multiplicando discípulos. Diga amém. Você quer ser essa igreja que o Senhor vai fazer proeza nessa cidade? Fique em pé, eu quero orar por você, antes de passarmos a palavra de volta à direção, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, é simbolicamente, mas é você dizendo: